Alô, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando Santos e essa é a CodeCon 2020 que está começando agora direto da sua casa. É a DevCloud Conference. E sem demora já vamos começar com conteúdo, que é isso que tá todo mundo aqui querendo, né? Nessa palestra, vamos ver como um retorno a princípios, inspirado na comunidade de Modern Agile, ajuda o Nubank, o roxinho, a achar o próximo passo, entregando valor continuamente, tornando as pessoas sensacionais e sempre garantindo que a segurança seja um pré-requisito. Então é isso, galerinha, uma salva de palma no chat com vocês, a Cat Rufino, falando Modern Agile no Nubank e o futuro do desenvolvimento de software. Depois da palestra, nós vamos entrar ao vivo com ela para poder tirar todas as dúvidas que vocês tenham, que eu tenho. Então, bora lá, toca a palestra, roda! Oi gente, tudo bem? Meu nome é Cat, é um nome diferentão mesmo, então não se assustem. Eu trabalho no Nubank há cerca de 2 anos e meio, mais ou menos. Eu sou Tech Manager lá de um time que é um pouco mais especialista em front-end. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre agilidade, sobre como a gente aplica alguns conceitos do Modern Agile no dia a dia dos times. Antes de entrar no assunto de agilidade, eu queria apresentar um pouquinho a empresa, para quem não conhece ainda. O Nubank é uma startup brasileira que tem mais ou menos 7 anos de idade. Começou com um único produto lá em 2013, 2014, que era o cartão de crédito. E hoje ele já possui uma conta digital, 100% digital, para pessoas PF e PJ. Tem o Rewards, programa de pontos do cartão, e tem empréstimos também. E apesar de ter nascido no Brasil, a gente já tem escritórios na Alemanha, no México e na Argentina, tá? Tem também alguns prêmios que a empresa ganhou, trouxe aqui uns dois mais legais e mais recentes. A gente ganhou 2 prêmios pela Forbes de melhor banco no Brasil, em 2019 e 2020, e também ganhamos o prêmio de empresa mais inovadora da América Latina em 2019. E aí, passado o momento de jabá, né, começando a falar de agilidade mesmo, eu queria mostrar para vocês esses números. Uma coisa interessante sobre eles é que, mesmo sendo muito mais eficiente que o modelo cascata de desenvolvimento, os projetos feitos com metodologias ágeis ainda tem menos de 50% de sucesso com metodologias ágeis. Então, a gente fica pensando, putz, ainda sendo uma das melhores coisas que a gente tem para gerenciamento de projetos, ainda tem uma taxa de sucesso tão baixa. Todos são familiarizados com esse desenho, certo? Para quem não conhece, esse é o símbolo da Sprint, que o Sprint é o coração da metodologia ágil chamada Scrum. E a ideia principal dessa metodologia é definir uma interação, um determinado intervalo de tempo, geralmente curto, tipo 2 semanas, em que o time consiga desenvolver um pedaço, um incremento de software, alguma coisa que seja realmente útil, que já seja possível ser usado em produção, tá? E quem já trabalhou com o Scrum deve se identificar um pouquinho com essas etapas aqui da Sprint. Então, no começo você tem lá, começa a fazer definir os objetivos da sprint, fazer seus planejamentos, e tudo é legal, você se sente super otimista, você vai lá e faz os acordos, seta os objetivos, está todo mundo feliz, mas com o passar do tempo, algumas surpresas acontecem. O que você pensou que ia tomar de 2 a 3 dias, leva 6, 7. Acontece um problema em produção, ver o PO no meio da sprint, quer encaixar alguma coisinha a mais, porque é um cliente importante que pediu, porque foi o CEO que pediu, e aí a gente precisa trabalhar nisso também, né? De repente vem outros problemas, bugs que aparecem no meio do código que você não tinha previsto antes, e você fica chateado, porque no final das contas, você só queria entregar o que você se comprometeu a fazer no começo, e não está conseguindo. E no final você tem um incremento de software, né? Um incremento de software desse estilo. E aí a gente pensa, putz, se uma das metodologias mais conhecidas do mundo tem esse problema, a gente tem que voltar um passo atrás e pensar melhor
no conceito de agilidade. O que é Agile, né? Então, será que Agile é a habilidade certificada de fazer sprints, estimar por story points e conduzir reuniões de stand-up? É tipo um daqueles combos de fast food, né? Olha, se você pedir um sprint com reuniões de stand-up, você de graça leva aqui um conjunto de story points de brinde. Ou então você pode pensar, tipo, ah não, mas é porque Scrum já é velho, Scrum é antigo, tem muitos anos já, o negócio agora é squad. Spotify foi lá e disse que agora o negócio é squads. Então você tem que dividir seu time em times multifuncionais, independentes, com autonomia para gerir um determinado pedacinho do produto da forma como eles quiserem. Com isso as coisas vão melhorar. E aí você vai lá e implanta o que o Spotify disse em 2014 e começa todo mundo a ficar um pouco confuso, né? Tipo, putz, você precisa negociar com diferentes chapters. Um chapter que funciona de um jeito no squad, pode ser que em outro squad tenha um dia a dia um pouquinho diferente. Você precisa negociar escopos. Putz, eu não imaginei que para fazer essa minha feature eu preciso alterar o serviço que é do escopo de outro squad. Também a galera pode ficar meio confusa com dois chefes. Ah, putz, eu sou da engenharia, eu respondo para o chapter, o líder da engenharia, eu respondo para o líder do meu squad, né? E aí, o resumo da história é que não adianta a gente copiar o modelo do Spotify sem copiar também os valores do Spotify, né? E perceber que eles já evoluíram bastante até. Hoje em dia eles nem usam mais o modelo de squad do jeito que eles escreveram lá em 2014. E aí o Modern Agile, ele vem para atualizar alguns conceitos de agilidade, focando nos pontos-chave. Ele é uma comunidade que tem no mundo todo, e ele é composto por 4 pilares principais. Então, o primeiro, o mais importante, pessoas. Você precisa ter um propósito. Como fazer os clientes melhores? Como fazer com que as pessoas que trabalham com a gente sejam incríveis também? Um outro ponto muito importante é a segurança. Como fazer com que as pessoas serem melhores sem segurança psicológica? Segurança é algo super crítico em times de alta performance. As pessoas têm que se sentir seguras para discordar de alguém, para errar, sabendo que eles não vão ter não vão ser julgados e apontados. Outro ponto importante é o experimente e aprenda rápido. Para ser linha, é preciso experimentar e aprender rapidamente. O que tem no backlog, na verdade, é só um conjunto de hipóteses que devem ser validadas o quanto antes. Então, todo mundo já viu aquele quadrinho da engenharia, né, que mostra lá o que é que o cliente quer, o que é que o cliente pediu e o que é que o cliente recebeu, né? Então, por mais que a gente ache que super entendeu as necessidades do cliente, ainda vai ser uma hipótese. Então, a gente vai validar se aquela ideia vai realmente resolver o problema das pessoas quando a gente colocar em produção. E a gente tem que entregar valor continuamente, é o quarto pilar, né? Estocar tarefas feitas no backlog é um desperdício para o cliente e para a empresa, né? Como é que a gente pode otimizar isso? Como é que a gente pode fazer para entregar continuamente o mais rápido possível? Então, todo código que foi feito, que não está em produção, está deixando de ajudar alguém, está deixando de fazer alguém ser incrível. E aí vocês podem pensar, putz, Cat, mas será que a gente não está reinventando a roda? Tipo, o Manifesto Ágil falava mais ou menos essas coisas há uns 20 anos atrás, a gente ainda está falando dele hoje. Será que a gente não está só reinventando o negócio, sendo repetitivo? E a resposta é que sim, de certa forma sim. A gente pode reinventar a roda e fazer rodas melhores baseadas nos aprendizados que a gente teve com as rodas antigas, né? Então imagine se ninguém tivesse reinventado a primeira roda feita. Ou não, a gente fez aqui uma roda, a roda de pedra funcionou, vamos levar isso para sempre. E não tivesse aprendido com esse processo ao longo do tempo e feito rodas cada vez melhores. Outro exemplo, quem é que aprendeu a andar de bicicleta com a ajuda de rodinhas? Hoje em dia as crianças elas estão aprendendo a andar de bicicleta com uma bicicleta de equilíbrio, que é uma bicicleta que não tem pedais e não tem rodinhas. Eu acho que até dá para ir incrementando, incluindo essas coisas na bicicleta, mas o primeiro passo, ela não tem pedais e não tem rodinhas. E o que as rodinhas ajudam a criança a aprender? Ajudam a criança a aprender a pedalar. Mas pedalar é realmente a coisa mais difícil de andar de bicicleta? Tipo, o que é a coisa mais difícil de andar de bicicleta? O equilíbrio. O que faz a gente cair quando tira as rodinhas é o equilíbrio.
Então, por que a gente está deixando para aprender o equilíbrio só depois, que é o mais difícil, só depois que a gente aprendeu a pedalar? Então, dado que a gente já falou que vale a pena sim reinventar a roda, aprender com o passado e fazer coisas melhores, e que a gente também conseguiu evoluir, tipo, o modo de aprender a andar de bicicleta e fazer com que as coisas difíceis, as coisas mais críticas, que agregam mais valor, sejam feitas antes, no ágil a gente pode no ágil percebemos que o que é difícil é viver os princípios. Né? Não é difícil definir que a gente vai fazer uma reunião de 15 minutos todo dia ou estimar em pontos. O difícil é entender para que servem essas reuniões, para que servem esses rituais. Então eu quero compartilhar aqui com vocês como é que a gente no Nubank usa esses 4 princípios. O primeiro deles, que é o que eu acho mais importante, é o Make People Awesome, que é buscar fazer as pessoas mais felizes, mais incríveis todo dia. E aqui tem um exemplo de uma feature. Quem sabe qual é a feature mais usada do Nubank? Né? A feature mais usada hoje é o ajustar limite. Né? Então, você com essa feature bem simples, você pode ter liberdade para tratar suas finanças, para tratar o seu limite de crédito do jeito que você quiser. Então, digamos que se alguém vai no carnaval e a gente sabe, né, Brasil tem o risco de o cartão ser clonado, ser roubado e tal. Para reduzir o risco, muita gente diminui o limite do cartão quando vai no carnaval e aumenta depois que voltou das festas. Eu, por exemplo, já usei essa feature para me organizar um pouco melhor nos gastos do meu cartão. Eu não queria gastar mais que X reais todo mês. Então, até metade do mês, eu colocava metade do valor que eu queria gastar. Depois desse dia, se eu não tivesse chegado, né, se eu já tivesse chegado no limite, então eu aumentava um pouquinho para me dar mais limite. Então, dá liberdade para as pessoas usarem o sistema como elas quiserem, como elas preferirem, do jeito que se adequa melhor à realidade delas. E quando a gente fala people, a gente fala todas as pessoas, né? A gente não fala só os clientes finais, a gente não vai querer fazer feliz só as pessoas que, no final das contas, vão usar o sistema. A gente fala todo mundo, a gente pensa nos usuários, pensa em compradores, pensa em gerentes, em pessoas que, por exemplo, no nosso processo seletivo, a gente recebe muitos feedbacks de pessoas que não passaram no processo, que disseram que aprenderam muito com o processo e que foram muito bem tratadas e que, por conta disso, com certeza vão aplicar na segunda vez. Então, isso é um cuidado que a gente tem um cuidado de sempre dar feedback para todo mundo. Esse é só um dos exemplos de coisas que não é o usuário final, mas é uma galera que a gente se preocupa muito com a experiência. E como é que a gente pode fazer para fazer que as pessoas sejam incríveis, né? Não adianta só ir lá e mandar e gritar para elas, tipo, olha, seja incrível agora, faça o melhor que você puder, seja feliz. Tipo, isso não funciona. Duas técnicas que a gente usa lá no Nubank é o chartering e o story mapping. O chartering a gente tem um time, vários times são formados ao longo do tempo, e aí a gente junta todo mundo para definir qual é a nossa visão, o que é que a gente quer, e ter um alinhamento de como é que a gente vai trabalhar, né? Quando a gente faz isso, fica muito mais claro para todo mundo saber o que é que a gente quer no futuro, fica muito mais fácil de evitar que as pessoas se percam no rumo do processo, com várias outras coisas que vão acontecendo. Fica fácil de priorizar entre duas features, tipo, como é que a gente vai saber se uma coisa é mais importante que a outra. As duas features são super legais, todo mundo está querendo as duas features. Mas se a gente não souber exatamente qual a nossa missão, o que é que a gente quer entregar, tipo, isso pode ficar bem difícil de escolher. Outra coisa que a gente faz lá para tentar evitar as pessoas, fazer com que as pessoas trabalhem de forma mais felizes, é não ter deadlines, né? Isso é bem polêmico, tipo, é bem complicado quando a gente fala sobre isso, mas não é que a gente não tem deadline, tipo, ninguém tem prazo definido, né? Mas a gente evita trabalhar com deadlines muito rígidas, a gente tenta trabalhar de uma forma bem interativa, então, ter interações curtas, definir o MVP, olha, qual é que é aquele mínimo que se a gente entregar vai trazer valor para os clientes. E aí, esse mínimo ele pode não ser super perfeito. Pode ter até assim uma coisa que, putz, não, dá até um mini vergonhazinha de colocar isso em produção,
Mas quanto mais rápido a gente colocar em produção, mais rápido a gente vai ter feedbacks. E aí, para isso, a gente não precisa exatamente ter um deadline. Né? Tipo, para que é um deadline de um produto que a gente controla? Só para botar pressão nas pessoas? Só para fazer com que as pessoas trabalhem? Tipo, sabe? Não funciona. Quem aqui já passou pela situação em que o time todo correu para entregar o feature porque tinha que ser naquela data e tal, porque senão o cliente não ia assinar o contrato? E de repente, quando a gente fez o deploy, entregou o software para os clientes, tipo, eles só olharam 2 semanas depois, porque a gente pediu feedback, sabe? Eu já passei por isso, eu acredito que não seja tão incomum aí no mercado. Então, no Nubank, a gente tenta não trabalhar com deadlines, mas tem casos que a gente precisa trabalhar com deadlines. São casos em que são totalmente fora do nosso controle. Né? Por exemplo, saiu a regulamentação do Bacen que diz que até dia tal a gente precisa se adequar. Cara, o Bacen falou, a gente obedece, né? Então, nesses casos, a gente tem uma deadline bem rígida por conta de um fator que a gente não tem muito controle. Né? Outro caso que a gente precisou de uma deadline bem rígida foi quando a gente queria fazer um mega lançamento e precisava de um teatro, um espaço público bem conhecido e que reserva nesse espaço era muito difícil. Então a gente percebeu que, olha, é muito importante, vai fazer um mega impacto no lançamento desse produto, dessa feature, se a gente fizer lá. Só que esse lugar, a agenda era super concorrida. Então a gente se definiu uma deadline por conta disso, mas tipo, estava bem claro para todo mundo por que a gente tinha aquela deadline e todo mundo fez o máximo possível para cumprir. Outra coisa que a gente faz também por conta desse princípio é ter times completos. A gente gosta de ter times diversos e cada time tem habilidades necessárias para construir aquele pedacinho de software. Então, tem times que só têm engenharia e product manager. Tem times que precisam de mais escopos, de mais roles para poder conseguir desenvolver o seu trabalho. Então, tem times que tem PMs, BAs, designers, tem outros times que não, que são bem técnicos, então, tipo, não precisa, por exemplo, de GXPeers. O nosso time de suporte, de atendimento ao cliente, nós chamamos de GXPeer, e eles ficam dentro dos times de produto também. Eles não ficam lá num prédio separado, sem conversar com os times de engenharia, então tá todo mundo junto para fazer o melhor que puder naquele contexto. E aqui é um exemplo de uma coisa que eu acho muito legal. Isso aqui foi uma das coisas que meu time construiu, que é a Paula. Esse aqui é um relatozinho da Paula Hurtado, é uma PM lá da gente. E ela diz, a outra parte, o prazo não é arriscado. Tendo essas definições, deve ser uma mudança simples. Para você ter noção, na sexta-feira, à tarde, eu, que não sou dev, criei uma nova seção de política de privacidade, ela foi publicada hoje. Então, como eu disse, tipo, Paula é uma PM da Colômbia, que fala várias línguas e que aprendeu Git, GitHub, aprendeu a mexer no HTML, no CSS, e foi lá fazendo páginas novas. Essa aí foi a primeira que ela fez, só uma seçãozinha de uma página, mas depois ela fez outras páginas e foi super legal ela lá aprendendo a mexer com CSS. E é isso que a gente faz lá, tipo, a gente tenta criar ferramentas, plataformas para fazer que todo mundo consiga fazer o seu trabalho sem depender de outros papéis, sem precisar de alguém da engenharia, sem precisar de alguém de PM. Se alguém precisa ir lá e alterar um e-mail, não precisa alguém da engenharia parar o que está fazendo para ir lá alterar. Os próprios brand managers têm liberdade para fazer isso quando quiserem. Outra coisa que a gente faz bastante é celebrar. A gente celebra muito. Essa aqui no slide é uma atividade de management 3.0, que são os Kudo Cards. Então, vira e mexe, a gente para o time todo, uma meia horinha lá, para agradecer uns aos outros. Então, agradece aquela coisa legal que algum colega fez pra gente. Não precisa ser nada tipo super grande, tá, gente? Aquele review de PR que te ensinou uma coisa a mais de JavaScript, ou aquele pair programming que te mostrou uma forma nova de trabalhar com sincronismo. Tudo isso são coisas pequenas do dia a dia, mas que para quem tá ajudando, para quem contribuiu alguma coisa para o crescimento da outra pessoa, ter esse feedback de que, olha, tipo, o seu conhecimento me ajudou muito nisso, é muito valioso. Né? Todo mundo fica muito feliz, assim, rindo de orelha a orelha quando a gente sai de uma sessão dessa, e é bem fácil de fazer. Mas não só, né, de elogios e agradecimentos a gente vive, a gente também critica muito uns aos outros, mas criticar no sentido de apontar o que a pessoa pode fazer melhor
para ela crescer em determinada área da vida que ela quer, né? Então, a gente critica as pessoas porque a gente quer que as pessoas cresçam, que elas sejam cada vez melhores, cada vez mais incríveis, né? Então, eu lembro que essa ferramenta aqui é uma ferramenta chamada Feedback Canvas, que é várias pessoas se juntam para dar feedback para uma outra pessoa, né? Então, eu passei por uma sessão dessa, no começo eu fiquei até meio, ai meu Deus, como será que vai ser? Mas foi muito legal, foi muito positiva. E, por exemplo, na sessão que eu fiz, as pessoas disseram que, tipo, Cat, você disse que eu acho que você tá com muitos focos de estudo. Tipo, você deveria focar nisso daqui, que eu acho que é o que vai te ajudar a crescer mais na carreira, né? Então, ali, esse ponto aqui, eu acho que você precisa evoluir um pouquinho mais. Então, essas sessões de feedback são muito ricas. Outro princípio básico é fazer da segurança um pré-requisito. E é um exemplo, essa história é uma história de uma falha no Royal Bank of Scotland. Teve uma falha super crítica no banco, que impediu que cerca de 17 milhões de pessoas acessassem suas contas. Então vocês imaginam aí, né? Ah, meu Deus, eu não tô conseguindo acessar minha conta, cadê meu dinheiro? E aí, o que foi mais chocante nesse caso foi que a galera publicou um artigo colocando a culpa no estagiário. Tipo, ah, não, foi o estagiário que deletou a base de dados. Tipo, quem no mundo da tecnologia, quem da engenharia, pelo menos, nunca fez um delete somewhere, né? Em algum momento já aconteceu. Então, será que foi culpa realmente do estagiário? Será que não podia ter sido criada algumas barreiras para impedir que esse erro acontecesse? E aí tem uma frase muito legal, que as pessoas não têm medo do fracasso, elas têm medo da culpa, elas têm medo de serem apontadas. E no Nubank também, tipo, claro, a gente erra, a gente não aparece ainda na TV, né, por enquanto, mas a gente tem momentos de crash, momentos de incidentes, coisas que a gente não planejou, que de repente estouram lá e a gente precisa resolver. Só que a gente não vai, tipo, como a gente não resolve isso, e do lado no Git Blame, sabendo que foi a pessoa que comitou e mandou no RH. A gente tem um processo bem definido para quando a gente tem um incidente desse tipo, tem alguns níveis de severidade definidos. O processo começa com um canal no Slack que a gente tem chamado Crash. Então, nesse canal, todo mundo da engenharia está lá, todo mundo da engenharia está prestando atenção no que é postado lá, isso é muito importante. E toda vez que tem um incidente, a gente coloca lá dizendo qual é que é o problema, que é o ponto de contato que está tentando resolver, né, tipo, ponto de contato da engenharia, e um ponto de comunicação para dar feedback para as outras pessoas, para responder, né, questões. Então, muitas vezes tem um crash que está afetando vários times e todo mundo fica perguntando uns aos outros, né? É bom sempre ter um único ponto de contato que essa pessoa consegue dar feedback para todas as outras. A gente tem também aqui uma salinha do crash, né? Então, tipo, depois que posta lá no canal, todo mundo que pode ajudar vai lá para a salinha do Crash. Hoje a salinha é virtual, né? Então todo mundo vai lá e entra no Hangouts, no Zoom, vê se a pessoa que descobriu o Crash, que gerou, né, o Crash, se ela tá bem, porque muitas vezes as pessoas ficam super nervosas, aperreadas, querendo resolver e se sentem culpadas. Meu Deus, eu quebrei o Nubank. Então a gente vê se a pessoa tá bem, depois vai lá, colabora todo mundo para conseguir mitigar o problema. E depois que a gente resolve o problema, um passo muito importante é que a gente faz a reunião de pós-mortem. Então a gente coloca todo mundo que ajudou no problema numa reunião e a gente vai fazer uma timeline. Quando é que o problema aconteceu, quanto tempo ficou fora, por que a gente acha que aconteceu esse problema e como é que a gente pode fazer para resolver, né? Como é que a gente pode fazer para que esse problema nunca mais aconteça de novo. Aí isso a gente gera um documento com action items para os times que podem ajudar, né? Às vezes não é só um time, tipo, às vezes tem vários times envolvidos. Outro princípio é o de experimentar e aprender rápido, né? Então, quanto mais a gente aprende, mais a gente ganha. E a gente precisa lançar rápido, mesmo que não seja perfeito, mesmo que esteja tipo, com um pouquinho de vergonha, tipo, eu acho que dava para fazer uma coisa um pouco melhor aqui, mas é importante lançar e receber feedbacks. Aqui é um exemplo de um software de uma empresa chamada IMVU. Tinha um chatzinho, um avatar, era uma coisa meio The Sims, esse software. E em determinado momento eles queriam lançar uma nova versão do sistema, mas eles estavam com muito medo. Eles estavam com muito medo porque eles não tinham mais recursos para fazer a animação do avatar se movimentando pelo lugar. Então a pessoa clicava lá no bonequinho para ele ir para o outro quarto, e o bonequinho desaparecia daqui e aparecia aqui.
E aí eles decidiram lançar mesmo assim, e o feedback que eles receberam dos clientes foi que, nossa, que legal, a feature mais incrível dessa versão é o teletransporte. O pessoal estava com muito medo de o público receber essa feature de uma maneira meio esquisita, porque estava faltando uma coisa, mas o público adorou. E eles não teriam esse feedback se eles não tivessem entregue o mais rápido possível essa versão. E no Nubank a gente também experimenta muito, a gente também tenta colocar coisas no ar o mais rápido possível e recolher feedbacks. Aqui é um exemplo de uma tech chamada Feature Fake, que a gente usou. Muita gente dizia que queria o débito, que estava precisando do débito, mas a gente não sabia exatamente quantas pessoas usariam o débito se a funcionalidade existisse. Então a gente fez um Feature Fake, a gente habilitou lá nas maquininhas a opção de débito e avaliou quantas pessoas clicavam nessa opção. E aí, a gente, como essa feature não existia, quando a pessoa selecionava ela recebia um push notification dizendo, com uma mensagem engraçadinha, né? Tipo, calma, jovem, a função de débito não está disponível ainda, segura a ansiedade. Então a gente se preocupou também, lembrando lá do primeiro princípio, com a experiência da pessoa. Porque se a pessoa, era uma feature que não existia, se a pessoa clicasse e não acontecesse nada, ia ser uma experiência muito estranha. Então a gente teve cuidado de dar um feedback para a pessoa, um título engraçadinho para quebrar um pouco a tensão, a frustração de não ter realmente a funcionalidade. E aí, com isso, a gente conseguiu ver que realmente tinha muita gente que estava disposta a usar o débito, e hoje o débito está disponível para todo mundo, só pedir no app e ativar a funcionalidade. Outra coisa que a gente faz muito também é retrospectiva, são práticas super importantes, não só, sei lá, no fim da sprint, mas a gente faz retrospectiva às vezes só de uma feature. A gente acha que o desenvolvimento dessa feature não foi muito legal, vamos fazer uma retrospectiva para aprender o que é que a gente pode fazer melhor na próxima vez que surgir um caso parecido. Outra coisa que a gente faz também é uma reunião mensal para apresentar tudo que a gente fez no mês. E aí é muito legal porque essa reunião começou só com coisas legais, features que a gente liberava, funcionalidades novas, coisas boas. E aqui tem um videozinho, a gente começou a incluir as falhas também. Então, tipo, putz, coloquei um negócio em produção que era super legal, tinha super potencial e quebrou metade dos serviços. Ah, putz, eu fiz uma campanha de marketing que custou, sei lá, muito dinheiro e no final das contas só trouxe 3 clientes. Então, experimentos que foram feitos que não deram muito certo, a gente faz um fascinante e segue a vida e pega os aprendizados, e isso é muito importante, tipo, a gente celebra as falhas porque elas são oportunidades de aprendizado. Então a gente procura sempre aprender com tudo que deu de errado. O último princípio é entregar valor continuamente. Entregar valor continuamente quer dizer todo dia, se der várias vezes ao dia, né? Então a gente gosta de shippar valor, a gente gosta de shippar, colocar coisa em produção. Uma das coisas super legais que a gente tem feito nos últimos anos é, já no onboarding, quando a pessoa entra na empresa, na primeira semana de empresa, ela já desenvolve alguma coisa que vai para produção. E aí a galera fica com aquele medinho, né? Putz, nossa, mas eu nem sei Clojure ainda direito. Nossa, mas eu não sei ainda o que é Kafka. Como é que vai ser? Eu vou quebrar o Nubank, meu Deus. E aí o que a gente faz prover bastante segurança para a pessoa. A gente coloca pessoas para programarem junto. A gente faz tudo em Mob Programming, tem teste unitário, nossa pipeline. A gente vai falar um pouquinho disso depois. Mas tem uma cobertura bem grande de testes. Então, a gente shippa coisas desde a primeira semana com a ajuda de pessoas que estão lá há mais tempo, que são mais sêniores na empresa. E como é que a gente pode entregar valor mais rápido? Né? A gente já falou que para conseguir experimentar rápido, a gente muitas vezes não consegue entregar o produto lindo, perfeito logo de cara. Então, a gente sempre busca usar o Evolutionary Design, que é, se uma necessidade do cliente é se movimentar, aqui no exemplo, a gente não vai entregar só uma roda. Com uma roda só, a pessoa não faz nada, não consegue executar nada. Então a gente sempre tenta fazer a segunda versão aí da pipeline de desenvolvimento. Se o objetivo é se movimentar, se transportar de um lugar para o outro, putz, um skate já ajuda. Não é muito legal,
mas já é alguma coisa, né? Já dá para sair de um lugar e chegar ao outro. Com uma rodinha só, tipo, não faz nada. E muitas vezes a gente vai jogar fora coisas, a gente vai produzir coisas que no futuro a gente vai jogar fora. E tá tudo bem. Porque naquele momento a gente conseguiu resolver o problema das pessoas, a gente conseguiu fazer as pessoas mais felizes. Outra coisa que ajuda muito a gente nesse ponto é ter um build automatizado, ter várias automatizações. A gente usa o conceito de deploy contínuo. Então, tudo que a pessoa precisa para colocar alguma coisa em produção é fazer o merge para master, né? Para branch master. Então, fez o merge para master, a gente vai ter uma pipeline que vai trigar automaticamente vários tipos de testes diferentes, vai fazer o deploy desse artefato no ambiente de intermediário, lá que a gente chama de staging. Então, é um ambiente que meio que simula o ambiente de produção. E se quebrar algo, o build vai ajudar a gente a entender o que quebrou e não vai mandar para produção. Mas a gente sabe que nem tudo acontece como a gente quer, né? Então pode ser que todos os testes passem, alguém esqueceu um teste, não sei, ou tem alguma coisa diferente entre o ambiente de produção e o ambiente de staging e vá alguma coisa errada para produção. E aí, para isso a gente tem uma série de sistemas de monitoramento que ficam analisando o uso do sistema, e se alguma coisa der ruim, manda um e-mail, manda um alarme, manda uma mensagem em determinado canal, às vezes até liga para as pessoas para dizer que, tipo, olha, deu errado, e a gente tem mecanismos fáceis de reverter uma determinada mudança. Então, melhor do que gastar muito tempo validando, testando se está tudo bom, é a gente ter uma forma fácil de voltar para a versão estável se de repente o bug passou por todas as nossas barreiras de segurança. E aí vocês podem pensar, tipo, da hora, mas isso escala, né? Tipo, é muita coisa legal, mas escala. E a gente acredita que escala, sim, se a gente escalar os princípios junto com a empresa. A gente escala pessoas, escala times, mas se a gente escalar esses princípios junto com o crescimento da empresa, a gente vai saber, se todo mundo souber exatamente para que serve o daily meeting, o que exatamente a gente está fazendo a estimativa, quando precisa fazer uma estimativa, as pessoas não vão fazer daily meeting, não vão fazer planning, não vão fazer retrospectiva só porque está lá no pacote de agilidade, só porque está lá descrito em algum lugar que, olha, se você é ágil, você tem que fazer daily meeting, você tem que fazer estimativas. As pessoas não vão fazer só por fazer, só para cumprir tabela, assim. Elas vão fazer porque elas acham que é importante, elas vão fazer da melhor forma para que realmente ajude o time todo. E aqui são alguns, já finalizando, aqui a gente tem alguns materiais, algumas sugestões de leitura que passam um pouco por esses 4 pontos. E essa palestra é uma palestra baseada numa palestra um pouco mais longa do Alexandre Freire, um dos managers lá do Nubank. Ele tá por aí pelo YouTube, quem quiser procurar pode falar com ele. E é isso, gente. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. Uma salva de palmas para a Cat Rufino. Vamos conversar com ela agora. Como é que você tá? É um prazer muito grande receber você aqui na CodeCon. Enquanto eu vou colocar o seu arroba ali embaixo para a galera te encontrar nas redes sociais, aproveita para, por favor, se apresentar até para quem chegou agora. Diz quem você é, o que você faz, quanto tempo você trabalha no Nubank e aproveita para compartilhar com a galera um pouco da sua rotina lá. Bom, gente, acho que vocês lembram do meu nome ainda, né? Cat. Hoje eu sou Tech Manager lá no Nubank. Eu entrei como engenheira, individual contributor, e eu migrei para a parte de gestão há mais ou menos um ano. O meu dia a dia hoje é um pouquinho diferente do dia a dia de desenvolvimento, né? Tipo, codar mesmo. Hoje eu estou mais na parte de acompanhar um pouco os times, planejar, ajudar a galera a desenvolver nas carreiras, fazer one-on-ones, ajudar um pouco priorização de tarefas, evitar que tipo as coisas cheguem muito malucas para o time de desenvolvimento, né? Proteger um pouquinho o time da loucura de negócios. E é isso, mas de vez em quando ainda pego uma tarefinha lá que não seja super crítica, que não precise entregar muito rápido para desenvolver também, para dar uma relembrada em alguns conceitos. Aqui nas perguntas, a galera já está mandando pergunta no chat, né?
principalmente sobre o assunto da palestra e tal, mas eu vou tentar me segurar e não fazer tantas perguntas como cliente do Nubank, porque eu uso desde sempre, e tanto no Conta e tem até. Às vezes até eu tento mandar a sugestão de recursos na ajuda e o atendimento. O Nubank sempre se destacou bastante no atendimento, né? Como aqui, você explicou quem você é, você explicou o que você faz, né? Mas como aqui, tanto no nosso canal quanto na Codecom, nós temos muitas pessoas que estão estudando tecnologia, que adorariam, por exemplo, trabalhar no Nubank e tudo mais. Então é sempre interessante, uma coisa que eu pergunto para todo mundo, que eu tenho perguntado para todo mundo na Codecom, é para compartilhar com a gente um pouco da sua rotina no dia a dia. Tipo, o que você faz num dia típico de trabalho? Você reunião, X reuniões por dia, conversa com as pessoas. Um dia normal e produtivo de trabalho seu, você costuma fazer o quê? Até em casa, né? Considerando que você está remoto. Tá. Gente, só antes de responder a pergunta, eu queria dizer que não é a mesma blusa do vídeo, tá? Apesar de ser parecida. O Que eu pessoal não vi que vocês perdoa, o pessoal não perdoa. Mas depois que eu virei manager, o dia a dia de trabalho mudou um pouquinho, né? Antes era meio tipo ver quais eram as tarefas que tinha no board, codar, mandar para revisão. Às vezes tinha algum whiteboard também no dia para tipo, precisamos definir qual uma solução para resolver determinado problema, e aí a gente acabava fazendo uma reunião com todo mundo para discutir qual era o melhor caminho. E aí, quando eu migrei para a parte de gestão, o dia ficou muito mais voltado para reuniões de alinhamento e one-on-ones, né? Os one-on-ones é uma conversa que eu tenho com quem reporta para mim, né? Com a pessoa que eu lidero, para saber se tipo, se tem algum problema que está incomodando ela, se rolou alguma coisa no dia de desenvolvimento que pôde deixar ela muito chateada, que a gente podia ter feito melhor. Se tem alguma aspiração de carreira que a gente poderia, sei lá, pegar algum projeto específico que pode ajudar ela a aprender uma determinada coisa que ela queria aprender também, que fazia parte dos planos de carreira. Tem essa parte mais de pessoas e tem a parte de alinhamento mesmo de negócio, né? Então, alguém tem uma ideia maluca de fazer uma determinada feature e o pessoal quer saber qual é a viabilidade técnica disso. Então, eu participo de reuniões para saber tipo, o começo da ideia, para saber se dá certo, se não dá, se a gente tem recursos para fazer aquilo, às vezes até para sugerir um outro caminho, que às vezes o pessoal vem com a ideia bem já fechada na cabeça, e aí às vezes eu dou uma outra visão para fazer uma determinada, às vezes nem precisa fazer nada de código, às vezes é só alguma coisa de processo que a gente pode mudar. Mas é assim, o meu dia a dia é meio que esses dois focos. Um é gestão de pessoas e o outro é alinhamento de negócio, planejamento e análise de viabilidade de algumas soluções. Muito, muito legal. Pegando essa parte de análise de pessoas e considerando a sua palestra que você mencionou, uma coisa que eu achei muito bonita, fiquei até com vontade de tatuar também no outro braço, que as pessoas não têm medo de errar, elas têm medo da culpa, né? Então, vocês no Nubank, vocês meio que celebram eu posso... É errado... Então, é errado dizer que, no caso, na Nubank, vocês celebram o fracasso? A gente não celebra o fracasso em si, a gente celebra o aprendizado que a gente teve a partir do fracasso. Então, Sim, a gente sempre tenta aprender com as coisas, tipo, aprender com o que deu certo e com o que deu errado também. Então, é essa a ideia. A gente sempre está tentando aprender. Se deu errado, beleza. Putz, foi um curso caro de como não fazer as coisas. Mas a gente celebra assim, tipo, o que deu de errado, a gente faz lá um fascinante e considera que tipo, a gente só errou porque a gente tentou experimentar rápido também, a gente foi tipo, inovadores, foi audacioso, assim, tentar testar uma ideia logo de cara. Então, os aprendizados a gente celebra. Foi basicamente o sentido do que eu quis dizer, né? Inclusive, é uma ideologia que eu mesmo sigo, né? Já teve no passado aqui ao vivo fazendo live coding, em que eu passei 5 horas para configurar um servidor da Amazon e consegui destruir ele ao vivo em 30 segundos. E foi muito assim, foi uma
uma besteira avassaladora, porque eu trunquei um arquivo importante, o arquivo sudoers, da AWS, né? Quem entende aí no chat vai... sabe o quanto isso é fácil de fazer e o quanto eu não deveria ter feito. Mas eu inutilizei o servidor, aí eu peguei e celebrei, mostrei, acabei criando um destaque, uma espécie de luto e publiquei para poder mostrar o fracasso e o aprendizado em cima do fracasso. A minha pergunta mesmo, que eu perguntei isso para poder chegar nessa pergunta aqui, que é, considerando, no caso, considerando a questão do ego, que é meio comum na área de tecnologia, principalmente em equipes enormes. Vocês já tiveram um problema de profissionais, por exemplo, acabar deixando a empresa por não suportar esse negócio de eu errei, você errou, falha minha e apontando dedos. Às vezes a pessoa pode não ter não ter essa personalidade de querer celebrar e apontar que, ei, eu fiz um loop infinito e botei em produção, né? Então, esse tipo de coisa, vocês já esbarraram no ego? Olha, que eu lembre, não. Quer dizer, a gente já teve caso que, tipo, pessoas que não estavam com a cultura muito parecida com o que a gente estava esperando e, de repente, tipo, as pessoas saíram mesmo, tipo, sei lá, a pessoa era meio individualista, tipo, tentava pegar toda a tarefa sozinha e acabava não dando muita visibilidade do que estava fazendo, ou não gostar também de, tipo, dar visibilidade do que está fazendo, sabe? Tipo, a pessoa que era mais centrada, assim, não gostava muito de pessoas perguntando, não gostava muito de colaborar com outras pessoas também. Eu não aceitava feedback direito, tipo, a pessoa estava lá fazendo um pré-programa e alguém sugeria uma coisa, a pessoa só ignorava e seguia. Então, teve alguns comportamentos, teve algumas pessoas que eu sei que já saíram da empresa porque pediram para sair ou porque foram saídas, por conta disso, por conta de coisas assim, mas são casos bem raros, assim, até sei lá, eu lembro de uns 2 casos. O nosso processo seletivo, acho que a galera já deve ter alguma coisa em mente, mas tipo, ele é um processo bem rigoroso, assim, porque a gente sempre tenta contratar as pessoas para elas ficarem o máximo de tempo possível na empresa. Você, no seu dia a dia, no caso, em relação a tamanho de equipe, você acaba lidando com quantos profissionais, assim, no geral? Que você cuida de gerenciamento de pessoas, né? Então você, em média de quantas pessoas estão sob o seu gerenciamento? Hoje eu tenho 5 pessoas reportando para mim, e eu já tive 7 no passado. Porque a gente teve 2 pessoas que saíram e a gente está procurando ver como volta, né, como ocupa de novo essas vagas. Bom, não gosto muito de usar a palavra substituir, porque é muito difícil substituir uma pessoa que tem todas as skills dela bem individuais e tal, tipo, mas pessoas para conseguir preencher essas vagas. Mas agora são 5, eu já tive até 7. Legal, entendi. Aposto que no chat tá chovendo gente querendo substituir aí, hein? Querendo entrar na Nubank, hein? Vamos pra pergunta do chat, porque tem uma galera perguntando aqui. A Julie Anek no chat perguntou: o que é uma feature? Estou totalmente leiga nessa palestra, estou conhecendo muita coisa aqui, obrigada. Como todas as perguntas são válidas, tá aí a pergunta da Julie Anek. Eu acho que a gente até já respondeu, algumas pessoas eu vi lá que responderam, mas, Júlia, tipo, feature é uma funcionalidade de algum sistema. Então, acho que alguém tinha colocado aí, o login. O login no sistema é uma feature. De repente, eu vou fazer a compra em uma loja, tipo, o ato de fazer a compra, tipo, o processo de comprar alguma coisa é uma feature. Então, são pequenas ações que a gente faz dentro do sistema. Julan Mack, né? É porque eu sei que o nome dela é Juliana, não é a mesma da primeira pergunta, mas o nick dela é Julan Mack. Ela perguntou o seguinte: a galera do QA teste, também sofre com falta de tempo para testar e documentar nas equipes do Nubank? Como vocês tratam essa situação? Esse é um assunto que muita gente fica bem surpreso quando a gente fala que a gente não tem equipe de QA, né? Não tem equipe de teste. A gente não tem tipo, uma equipe especializada só em fazer testes. Então, a gente gosta de pensar que tipo, toda pessoa de desenvolvimento, toda pessoa engenheira, ela é responsável pela feature inteira e por garantir a qualidade tanto do código quanto do sistema. Então, o que a gente tem a gente tem muito teste automatizado, então quando alguém faz um determinado trecho de código,
essa pessoa vai ter que fazer teste automatizado também. Então, lá nos reviews, tipo, é muito difícil alguém aprovar alguma coisa que não tenha teste. Então, a gente tem teste de unitários, tem teste de integração, tem teste de interface, então a gente vai criando camadas de segurança, e a gente também trabalha com feature flags. Então, o que a gente faz é toda funcionalidade que a gente quer testar, a gente libera primeiro só para o time que está fazendo a funcionalidade. Tipo, digamos que o meu time estava fazendo a página nova. A gente vai lá e libera só para as pessoas do time testarem. Se a gente ali pega uma quantidade X de bugs, né, de problemas, mas depois que a gente acha que não, beleza, acho que já dá para expandir um pouco mais, a gente manda para o resto das empresas, para os outros times, ou para o resto do time, né? Então, a gente tem um esquema de rollout. Primeiro time, depois Nubankers. Todos os Nubankers testam determinada funcionalidade. E aí, depois, a gente vai liberando aos pouquinhos para o mundo lá fora, né? Para todo mundo. Então, é 5% da base, 10% da base, 15%, 50%. E vai aumentando. E aí, a gente vai conseguindo corrigir os problemas de uma forma um pouco mais controlada. E aí, com isso, a gente não precisa ter uma equipe especialista para testar as coisas. Entendi. Para uma empresa do tamanho do Nubank, essa forma de trabalhar ela é um pouco diferente, né? Mas parece que faz sentido. Tipo, faz completo sentido. Maicon CP83 perguntou o seguinte: se não tem deadline, acho que ele estava falando daquele slide lá sobre deadline. Se não tem deadline, tem estimativas? Se não tem estimativa, como fazem para saber quando algo estaria disponível? Aí é muito fácil, eu respondo para ela, cara. Vai ficar pronto quando tiver pronto, entendeu? É só esperar. Não, eu vou deixar ela responder porque eu acredito que não seja isso. No começo era meio isso, sabe? Tipo, quando a equipe era menor, era meio tipo, beleza, vai ficar pronto, vai estar pronto quando ficar pronto. Só que com o tempo a gente sentiu muita necessidade de ter um pouco mais de previsibilidade até para se organizar. A gente sabe que, sei lá, novembro tem Black Friday. Então, se a gente quiser fazer não quiser correr quando chegar em novembro exatamente, a gente tem que ir se preparando para quando chegar em novembro ter menos estresse. E aí a gente começou a fazer esses últimos tempos, é um teste também que, tipo, o meu time, a gente começou a fazer um esquema de sprint mesmo, porque no Nubank também, como a gente trabalha com squads, cada time tem seus rituais, então não tem nada muito padronizado. Tem gente que trabalha com Scrum, tem gente que trabalha com Kanban, tem gente que trabalha com uma coisa meio mista, pega umas coisas de Kanban e faz os rituais do Scrum. E aí o meu time começou há uns 2 meses atrás a trabalhar com sprint mesmo, que é com interações, justamente para tentar ter um pouco mais essa previsibilidade de quando é que a gente consegue entregar coisas. E a gente começou a trabalhar um pouco com estimativa também, mas a gente estima em tempo, né? A gente não estima, sei lá, story points ou nada assim. Tipo, primeiro a gente precisa saber a tarefa bem, bem definida, porque fica muito difícil tentar estimar alguma coisa que a gente não sabe exatamente o que é. E a gente sempre tem a noção de que todo mundo tem o pensamento de que estimativa é um chutão, né? Então a gente não sabe se realmente vai ser aquilo. Então as estimativas também não estão fincadas em pedra, assim. A gente não acha que se a pessoa disse que ia levar 2 dias, de repente leva 3, então ela é incompetente. A gente não trabalha com esse tipo de pensamento. A gente quer, não, beleza, levou 3 dias porque coisas aconteceram, a gente não previu algumas coisas e a vida, né? Então, a gente trabalha com sprints, mas com essa noção de que pode ser que a gente não conclua tudo, a gente vai tentar concluir, porque tem aquele esquema de comprometimento, né? Putz, a gente acha que se comprometer com aquilo, vamos tentar concluir tudo, mas se não der também, a gente faz uma retrospectiva, vê o que é que a gente pode melhorar em cima disso e segue a vida, tipo, parte para a próxima. O meu sonho é poder dar estimativas exatas, né? Mas é uma espécie de futurologia. No meu dia a dia eu também preciso dar estimativas praticamente todos os dias para as tarefas e realmente é a arte de tentar encontrar um número que agrade seu gerente de projetos, né? Então, no final das contas, é sempre chutômetro mesmo, entre X e Y ali uma faixa, né? Mas eu entendi, acho que a galera também entendeu. O Nicolas Pereira Dev, ele perguntou o seguinte: qual a média de deploy em produção por dia aí no Nubank? Nossa, eu vi essa pergunta, mas eu não faço ideia.
Eu sei que só de serviços a gente tem mais de 200 serviços e cada serviço, tipo, faz vários deploys por dia. Então, eu não sei exatamente quantos deploys a gente faz. Como eu faço parte de um time um pouco mais especialista em front, eu sei que, sei lá, tipo, o projeto que a gente trabalha é o site do Nubank e a gente deve fazer uns 5 deploys por dia, chutando. Não sei. Desculpa, essa eu vou ficar devendo. Não tem problema não, Cat. Acho que você já forneceu muito conhecimento, principalmente em relação ao Nubank e Modern Azure. Eu gostei bastante da sua palestra. Laet, como incentivar os novos membros do time Scrum a serem ativos nas reuniões diárias e planejamento das sprints? Essa é uma pergunta bem difícil também de responder. Mas eu acho que tentando convencer a galera da importância dessas cerimônias. Né? Como eu comentei no vídeo, tipo, a gente tem que saber exatamente por que a gente está fazendo as coisas, né? Se a gente faz uma daily meeting, pô, a gente tem que saber por que a gente está fazendo aquilo. Né? E tem que saber se realmente é uma dor do time precisar, tipo, ter um sync, né, com todo mundo todo dia. Se de repente não é tão importante assim, se, sei lá, as coisas não mudam tanto de um dia para o outro, putz, será que no lugar de fazer todo dia não dá para fazer, sei lá, 3 vezes por semana? Né? Então, isso é algo que a gente acredita muito lá, que as pessoas têm que saber exatamente por que estão fazendo. A retrospectiva é um ritual para tentar melhorar os processos internos, melhoria contínua. Se a gente vai para retro só para reclamar, sem conseguir gerar nenhum acionável para tentar resolver os problemas, tipo, não valeu de nada. Né? Então, a retro é para a gente saber exatamente o que é que a gente tem que melhorar. A daily é para a gente sincar todo mundo e saber se alguma coisa vai atrasar. Então, tipo, a gente sempre fala, ó, putz, se de repente aumentou um pouquinho a estimativa de alguma tarefa que a gente achou que ia levar 2 dias, está levando 3, é legal todo mundo saber para já se planejar, tipo, olha, não, beleza, isso aqui a gente não vai entregar essa semana, já avisa para quem precisar avisar que não vai rolar. Então, saber por que as coisas funcionam, por que a gente está fazendo cada coisa, é uma das formas de fazer com que a gente tenha também pessoas mais participativas. Então, a última pergunta é do Marco Bruno Dev. E aí, Marco Bruno, tudo bem? A Nubank tem uma das melhores equipes técnicas do mercado brasileiro. Como é a integração de uma pessoa que está no conhecimento básico em relação ao time? Tá. A Nubank, ela tem uma equipe técnica muito forte, mas também a stack que a gente tem lá não é uma stack muito usada por todo mundo, né? Tipo, ninguém usa muito Clojure ou Datomic. Kafka já é até bem usado nas empresas, mas tem várias coisas que não são muito comuns no mercado. E a gente sabe disso, né? É importante dizer que, tipo, todo mundo lá sabe que a stack não é uma das mais conhecidas, mesmo que seja alguém mais experiente, quando chega lá, vai ter um período de onboarding. Aliás, todo mundo, quando sai de uma empresa para outra, tem um período lá de entender o negócio, de se ambientar nos projetos e tal. A gente, além de ter esse período, ainda tem um onboarding, um treinamentozinho em cima da tecnologia em si. Né? Então, o que a gente faz a gente aumentou um pouquinho, a gente tem lá, toda vez que alguém entra, a gente tem um período de onboarding, que é realmente a pessoa vai se ambientar de coisa da empresa, saber cultura, saber os setores, como é que a gente trabalha, e a gente aumentou um pouquinho esse tempo para ter um período só de estudo. Então, nesse período de onboarding, as pessoas também fazem o curso de Clojure, eu acho que para quem é mobile, faz o curso de Flutter também, e tem uma equipe, eles fazem também algumas tarefinhas juntos com pessoas mais experientes, que é o que a gente chama de mob programming. É tipo um pair programming, só que com mais pessoas. Então, tem várias pessoas lá rotacionando, junto com alguém que é mais sênior, tem mais tempo de Nubank, que vai ajudando. Tipo, não, lógico, faltou esse parêntese aqui, ou a formatação é diferente. E aí, quando vai para o time em si, a pessoa já está um pouquinho mais preparada, porque já passou por isso. E no time, aí entra outra etapa que a gente dá tarefas, para quem está entrando, dá tarefas que já sejam menores e mais definidas, né, para não ter que se preocupar com toda a parte de negócio também. E aí a pessoa vai aprendendo a tecnologia à medida que ela vai trabalhando. Interessante, acho que o interessante disso é que a pessoa não deve ficar com aquela pressão de que você no dia 1 já estão colocando toda a cobrança de resultado nas suas costas, né?
Então talvez seja. Isso deve ser legal, porque você sabe que tem. É como se você tivesse um hand-holding, né? Alguém segurando na sua mão durante os primeiros passos. Isso é bem bacana. Só comentar esse detalhe que eu acho que foi muito legal. Quando eu entrei na empresa, o Ed, que é o CTO da empresa, foi lá na nossa turma, né, de pessoas que estavam entrando na engenharia e ele disse: Olha, galera, eu não espero que ninguém aqui produza nada nos próximos, tipo, 3 meses. Né? Eu não espero que vocês sejam full produtivos nos próximos 3 meses. E aí eu fiquei, caraca, tipo, o Que CTO falando lindo! Tô de férias! mas as pessoas acabam se cobrando um pouco, sabe? Vendo as outras pessoas produzirem, então dá ainda assim um pouquinho de ansiedade, a gente tenta dar uma acalmada na galera, mas a ideia que a gente tem é que tipo, ninguém vai ser produtivo logo de cara com a tecnologia diferente, com tanto de contexto de negócio que tem no Nubank. Então, acontece. Perfeito. Olha, gente, eu gostei demais de conhecer e de conversar com a Cat Rufino. Quem não teve a pergunta respondida e quiser, por exemplo, tacar a pergunta em você, pode localizar a Cat lá no Twitter. Ó. Repara que tem um arroba embaixo da tela dela ali, né? Arroba CatMR. Muito obrigado de novo, Cat. Aproveita o final de semana e muito, muito bom conversar com você. Até 2021, espero que o evento da CodeCon em 2021 seja presencial, sem Covid e que a gente possa se conhecer pessoalmente. Tomara. Tchau, Tchau, tchau. tchau, tchau, gente. Obrigada.